Você já imaginou como seria o mundo se todos os seres humanos, todos, se dedicassem pra música de alguma forma? Cantando, tocando algum instrumento, enfim. Quem já pensava sobre isso era o poeta Paulo Leminski, que é curitibano e completou 80 anos no mês passado, em setembro. No Bem na Pauta de hoje, a gente fala sobre música e poesia com uma artista aqui da casa que tem uma inspiração bastante leminskiana. Então já fica por aqui que o papo vai ser muito bom e tem uma surpresinha pra quem ficar até o final. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Antes da gente começar, eu só quero lembrar qual que é o tema do episódio anterior, caso você ainda não tenha visto. Na conversa, a repórter Lívia Berbel com a escritora Marisol F. falaram sobre a Rota Caiçara, que é uma trilha de bike que vai da região metropolitana de Curitiba até o litoral. Tá bem legal, eu recomendo, então dá uma olhada. Então, para o episódio de hoje, eu tenho a honra de receber a cantora e compositora Bruna Lucchesi. Seja muito bem-vinda! Ai, obrigada, Luísa. Muito bom estar aqui. Ai, pra gente também. Que bom que bateu, né? A agenda, a gente tava programando há um tempo já, né? Sim, agora deu certinho. Deu certinho. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a Bruna. Quem é a Bruna antes da Bruna artista, né? Você é daqui de Curitiba, nascida e criada. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Bom, nasci em Curitiba. Minha família é bastante curitibana. Os pais, avós, família bem enraizada por aqui. Mas eu não passei minha infância toda aqui em Curitiba. Quando eu tinha 2 anos, a minha família se mudou para os Estados Unidos quando meu pai foi fazer doutorado em Ohio, uma coisa bem específica, mas que acabou me marcando muito fortemente, né? Até por a gente ir juntos tão longe e tal. Um país novo, né? Uma experiência nova. Eu tive uma experiência parecida. Meu pai fez doutorado em Portugal, quando eu tinha 8 anos. Que legal. Então eu acho que eu sei mais ou menos como é que é. A gente se une um pouco mais, né? Minha mãe, na época, já tinha a empresa dela, mas ela ficava em casa com a gente, que não teria acontecido. Então, isso acabou... Enfim, depois a gente vai falar mais sobre a minha jornada musical e marca bastante a minha forma de fazer música também. Acabo percebendo isso mais recentemente. Mas é isso. Aí, morei aqui até eu ir fazer faculdade de música na Unicamp e depois, enfim, não parei muito mais por aqui. Mas volta pra cá com frequência? Tenho voltado, assim, agora com mais frequência depois que a minha sobrinha Bárbara nasceu. Tento vir no máximo a cada mês e meio. E, enfim, mas sempre tenho laços muito fortes e importantes. Você falou que o teu irmão tá aqui, né? Tem outros parentes também? Meus pais, meu irmão, meus primos todos, meus avós. Ai, que delícia. Familiagem completa. É bom que também você vem pra Curitiba e aproveita. Come bem, faço bastante passeio, bastante festa, é bem bom. Ai, que bom, a gente fica feliz de receber na cidade. Então, tudo bem que, né, o tempo ele não ajuda muito, porque você falou, né, você fica até terça, essa semana vai ter uma amplitude térmica aí bem significativa. Mas fui meio acostumada ao longo da minha infância, acho que eu tô preparada. Legal, legal. Então vamos falar um pouquinho sobre a música, né? Quando que a música entrou na sua vida? Foi desde muito pequenininha? Você se lembra, assim, quais foram esses primeiros passos? O que você começou a ouvir que te interessou? Enfim, realmente o que te pegou ali? Que bichinho que te mordeu? Nossa, desde sempre gostei de música. Na minha família não tem um envolvimento específico com isso. Meus pais não tem aquela coisa assim, meu pai sempre ouvia Chico Buarque. Não. Um tio, uma tia, uma avó que tem um lado. As minhas 2 avós são pianistas. A avó Rosina, que ainda é viva, é pianista. E a avó Lorena, que já faleceu, também. As 2 formadas na Belas Artes. Mas não foi muito por aí, assim. Sempre gostei. Eu lembro que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu ganhei meu primeiro... A gente morava nos Estados Unidos ainda, ganhei meu primeiro radinho que tinha um CD em cima, fazia trá, na frente a fita, e vinha com uma fita aqui de um lado tinha 5 músicas, e do outro lado tinha essas mesmas 5 músicas em versão karaokê. Então lá ia uma Bruna de 5 anos cantar I saw the sun, adorava. E aí, enfim, fiz aula de teclado, era muito moda, assim, nos anos 90, e gostava muito, assim, até que a minha mãe teve uma ideia muito lúcida no começo da minha adolescência de me sugerir que eu entrasse num coral. Aqui pertinho, na Davi Carneiro, ainda existe a Paideia Escola de Música. Legal! Lembro que eu cheguei lá para ver qual era da escola, fiz uma aula de coral, gostei, com a Cristiana Alexandre, que até hoje é uma pessoa que tem um trabalho muito sério com coro, assim, eu admiro demais o trabalho dela. E a gente montou uma ópera no Guaíra, naquele ano, era 2004, a Carmina Burana, e daí foi indo, assim, fui gostando muito de cantar em grupo, aí eu fui ficando um pouquinho mais velha, fiz uma aula de canto, aí eu era a mais velha do grupo dos mais novos e a mais nova do grupo dos mais velhos, fazia 2 corais. Caramba! Resumindo,
no ensino médio, eu praticamente morava na Paideia. Virou tua vida, assim. E também comecei a me encontrar mais ali. Os amigos que frequentavam lá, eu tinha mais identificação. Até algumas pessoas mais velhas, assim. Na época eu tinha 15, 16 anos, aí tinha um pessoal de 30 e tantos, mas eram meus amigos, a gente trocava, e até hoje a gente se fala, é muito legal. E referências de pessoas muito legais, acho que a música me apresentou esse mundo para além de Curitiba, que tem muitas coisas legais, mas que também, naquele momento, era um horizonte ainda muito pequeno. A gente sempre tive um desejo muito grande de expandir. Expandir. Assim. Lua em Sagitário. Sempre queria okay. viajar. Muito movimento. Exatamente. Ah, que massa. E você, qual foi tua base, assim, de... porque você toca violão também, né? Qual foi tua base quando você começou a pensar a tocar, por exemplo? Ou quais foram esses cantores que te levaram, assim? Quando a gente fala da Bruna, assim, de quem que a gente tá falando lá na basezinha, no começo, sabe? Aí eu tinha um sonho muito grande de sentar numa roda e, tipo, tocar e cantar. Sim, hoje realizado, então, realizado, né? Na época, nada muito diferente, assim, Sandy, Avril Lavigne, eu fui essa adolescente. Uma criança dos anos 90. É uma criança dos anos 90 bem clássica, mas isso devo bastante a Cris e ao Dirceu da Paideia, eles sempre bateram muito nessa tecla. Quer cantar, vai tocar um instrumento. Quer tocar, vai tocar um instrumento e vai tocar direito. E pegavam no meu pé, e não era pouco, e eu gostava bastante, assim. Então eu comecei a fazer violão erudito nessa mesma época. E comecei a curtir muito, o que eu acho que foi muito saudável, assim, porque conseguia nutrir esse lado da pessoa que gosta de cantar, que a gente sabe como é, que a pessoa gosta de se aparecer e cantar e tal, mas também essa coisa meio operária, que tem que se dedicar semanalmente, senão a coisa não anda, e foi desenvolvendo uma certa disciplina que me faz muito bem pra minha vida artística hoje em dia, esse treino lá de trás. Até eu tava dando uma aula de violão essa semana, e eu comentei com a minha aluna que acho que não tem um dia que eu não lembro do meu professor de violão dessa fase. Sério? Que era o Fábio. Fábio, gente, agora me escapou o nome dele. O sobrenome dele, Mas ele deu aula na Belas Artes por muito tempo. Daqui a pouco vai voltar. Mas, assim, me marcou muito como... Tudo te remete a ele ali quando você vai, não sei, se preparar ou dar aula em si? É mais na hora da aula, assim, de lembrar como eu construí o meu aprendizado harmônico, leitura de partitura, ou como pensar essa coisa de passar pro aluno, pegar no pé quando precisa, tocar junto, enfim. Sim. Eu ia perguntar mesmo dessa questão da persistência, né? Porque na música você precisa ter persistência, assim, até pra não se enferrujar ou algo do tipo. Mesmo adolescente, assim, que tem essa coisa de mudar muito e de, não gostei, quero ir pro próximo, você sentia que ali você não tinha vontade de parar? Não. Acho que não, porque à medida que você vai crescendo, primeiro que você vai ficando feliz com o resultado que vai ficando muito aparente no corpo, e depois que... Quando você fica bom numa coisa, você começa a perceber, putz, agora eu posso melhorar essa outra coisa. Sim. E outra coisa. Ou então você começa a ter a possibilidade de tocar um repertório mais difícil. Ou nem mais difícil, mas começam a apontar os interesses e vai se aprofundando nos assuntos, né? Que legal. E cantar e tocar muitas vezes acabam se tornando hobbies, assim, né? As pessoas acabam levando nesse segundo plano. Nem sempre é uma decisão fácil tomar isso como uma prioridade profissional, assim, na vida. Foi difícil pra você? Ou não? Você nem conseguia imaginar outra coisa, assim, pra fazer, por exemplo? Um pouco dos dois. Acho que muita persistência no meu caso, especialmente... Bom, deixa eu arrumar meu raciocínio. Não tem problema. A gente falou da persistência primeiro, e eu acho que essa é uma boa introdução ao tema, porque quando você não vem de uma família de artistas, tem uma persistência de você encontrar o trajeto. Todas as etapas da minha vida, dessa transição, né, da estudante para uma profissional, foram investigações. A Bruna quer ser cantora. Tá, o que a gente vai fazer? E eu tive a gigante sorte de ter uma família que sempre me apoiou muito e teve recursos também para me apoiar, até financeiros e de tempo e dedicação. Então, minha mãe sempre me ajudou muito a pesquisar qual que é um curso legal para você, pro teu perfil e tal. Então, nossa, sou muito grata a esse respaldo, assim. E depois, um outro lado disso é que meio que também não tive muita escolha. Acho que qualquer outra coisa que eu fizesse, eu ia me sentir meio... e se eu tivesse percorrido aquele caminho? Como que teria sido? Eu não tinha nem muito repertório. Eu até brinco, às vezes, que eu falo que nessa época, quando eu tinha, tipo, de uns 12 até uns 16, parecia que eu tava descobrindo o que eram possibilidades de ser cantora que não fosse nem a Beyoncé, e nem, sei lá, as pessoas que eu via cantando de música ao vivo nos lugares que eu
que eu frequentava. Cover num bar, por exemplo. Cover num bar, exato. Quais eram as nuances? Eu nem sabia que existiam essas nuances, né? Sim. E aos pouquinhos eu fui descobrindo, na medida que eu fui me envolvendo nesse universo, vendo, nossa, tem tal pessoa que trabalha assim, tem o universo da ópera, tem o universo da música autoral, nossa, quem tá tocando no Sesc essa semana, sei lá. Até como professora, produtora cultural, nossa, tem várias possibilidades que nem sempre a gente vê, né? Porque querendo ou não, na caixinha artista, ou você... Brilha. No senso comum, ou você brilha e tá nos top charts, sei lá o quê, ou, não, essa pessoa deveria estar fazendo outra coisa. Exatamente. Né? Eu tenho parentes, no caso, um primo meu que é artista, e a gente acaba lidando muito com isso, assim, no caso ele é ator, então outro lado, mas é muito parecido, parecido. Parece que o seu tempo não tá sendo investido, quando, na verdade, tá sendo investido sim. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa mudança pra Unicamp. Foi pro curso de... Música popular. Música popular. E como é que foi essa experiência pra você? Nossa, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi ter ido pra Unicamp. Foi muito legal. Por uma série de fatores. Primeiro, você joga uma menina de 18 anos numa cidade desse tamanho, Barão Geraldo, cidade universitária de Campinas, né? Uma cidade desse tamanho, quente, morando em casa, com um monte de gente interessada nas mesmas coisas que você, com uma clima, casa que tinha piscina, porque tudo lá umas casas gigantes que a gente morava em 10 pessoas. Enfim. Ai, que legal! Uma grande balada, mas ao mesmo tempo também com assuntos muito interessantes em sala de aula, tendo possibilidade de cantar repertório, conhecendo um monte de gente que tocava instrumento. Até então, eu nunca tinha visto alguém tocar trombone do meu lado, ou até me incomodar na minha aula de harmonia, porque estava tocando trombone lá fora, porque não tinha sala de estudo. Enfim, uma grande bagunça de estudar na universidade pública, mas ao mesmo tempo, quer dizer, não é nem mais, né? Junto com essa bagunça, uma pluralidade de gente, e assunto, e literatura, e sons, e enfim, uma proposta de expandir Nossa, uma efervescência ali, né? Uma panela de pressão ali com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim, e eu sempre fui muito focada, até por causa dessa minha experiência no coral, com a Cris e com o Dirceu. Nesse meio tempo, né, eu entrei no Unicamp com 18 anos, tinha gravado 2 discos com o Papo Coral, que é esse coro da Paideia Infantil, que existe até hoje. Sim. Obviamente eu não faço mais parte, mas tô lá, de ex-coralista. E aí essa coisa de botar um trabalho pra rodar, né? Uma coisa é você gravar o primeiro disco e gravar o segundo. Sim. A gente tinha feito turnê em Portugal, já tinha uma coisa. Então, eu fui pensando, não, eu vou formar um grupo. E logo no meu primeiro ano eu formei uma banda e fiquei com ela até o final da graduação. Que legal. Eu digo que foi uma graduação paralela essa banda, Sim. de aprender várias coisas. Os BOs, as molecagens, enfim. As conquistas. As festinhas, muito legal. Que massa. E você ficou... Em que ano que você se formou? Eu me formei, eu dei uma esticadinha, eu fiz em 5 anos, formei em 2013. 2013. E do momento que você foi ali pra Unicamp, pra São Paulo no geral, você já não pensava mais em voltar, por exemplo? Não. Não tinha tanta clareza, né? Um frio na barriga, ou também de insegurança de falar isso, não vou mais voltar, nunca foi uma exclusão. Mas sempre houve um desejo de morar em São Paulo, ou fora do Brasil e tal. Mas, enfim, terminada a Unicamp, eu fui fazer mestrado na Espanha, na Berklee College of Music, só que no campus da Espanha, que é um campus de mestrado. Eu fiz parte da 3ª turma a se formar lá. E aí, terminou o mestrado, tinha acabado de fazer uma graduação em Campinas, uma mão na frente, outra atrás, não estava trabalhando, não sei o quê. Aí eu vim para Curitiba, fiquei 3 anos aqui. O que foi muito legal, porque primeiro que eu não tinha morado com os pais como adulta ainda. E que é uma experiência, né? Nossa, todos nós aprendemos bastante coisa. E depois que foi meu primeiro contato com a cena artística de Curitiba. De fato, Caramba. porque eu saí como uma adolescente que fazia muitas coisas, mas no universo da escola de música, específico, né? Aí que eu conheci o pessoal da cena independente daqui, da cena autoral e tal. Que massa! Então ali, de 2013, depois do mestrado, até 2019, antes de você lançar o seu primeiro EP, você tava ali num momento de realmente plantar, assim. Isso, exato. Ai, que legal! E em 2019, você colheu um pouquinho do que você plantou. Exato. E um primeiro EP é uma colheita aquelas, assim, né? Tô aprendendo a plantar. Não sei muito bem o que uma tá batatinha fazendo. um pouco torta, mas tá tudo bem. Vamos indo, Eu cheguei em São Paulo em 2019, gravei um EP e lancei nesse mesmo ano. E como é que foi essa decisão, assim, eu quero realmente lançar EP? Já tava sendo esperado, assim, você já tava planejando há muito tempo, ou foi no susto? A vida me espremeu, tinha que fazer alguma coisa, né? Tinha que, daquela coisa, quero tocar nos lugares, mas não tenho nada gravado, mas aí você compõe, aí eu, não sei, acho que sim, não deu muito...
Enfim, a composição sempre foi um lugar que, enfim, eu gosto de exercer ele, mas eu sou um pouco lenta. E que tudo bem, é meu tempo. Mas eu me espremi, falei, não, vou lançar um negócio. Aí me mudei pra São Paulo, gravei e já lancei. Mas aí veio o quê, né? Pandemia. Exato. Eu ia falar que 2019 é um ano marcante porque a gente não tava nem esperando que vinha aí, né? É. E como é que foi pra você na pandemia, assim? Foi horrível, como foi pra todo mundo, né? Mas graças a Deus, enfim, tive os meus privilégios que me permitiram ter uma casa. Acho que lidei com as questões difíceis de uma maneira mais suave possível. Tava dando muita aula nessa época, o que sempre me ajudou a organizar, me obrigava a acordar, tomar banho. Muita gente começou aí também? Começou fazer a aula? aula? Bastante gente. Legal. Nossa, eu já dei aula pra muita gente nessa época da pandemia que eu comecei a dar aula pelo mundo, né? Sim. Conseguiu. Online. Podia fazer em qualquer canto, né? Tendo o fuso horário não sendo tão ruim assim. Exato. Dá. Tem uma aluna que mora na Bélgica que faz aula comigo desde 2020, que apareceu. Então você ainda tem esses alunos, assim. Poucos, mas tem. Já tive uma aluna da Austrália, enfim, vários lugares diferentes. Los Angeles, vários fuso horários. Vários. Mas isso me organizou muito durante a pandemia e ao mesmo tempo. Enfim, eu lembro que naquele ano novo meu desejo foi, já viajei tanto, já rodei tanto, quero criar umas raízes aqui em São Paulo. E aí ganhei, né, meu pedido. Fiquei presa no meu apartamento por 2 anos. Raízes bem intensas. Sim. Mas então vamos falar um pouquinho sobre o seu primeiro álbum, né? O Meu. Ele é um trabalho relativamente pandêmico, assim. O que te motivou naquela época a realmente pensar, o primeiro álbum saiu do EP, vamos para um álbum, vamos para uma sonoridade específica? O que você estava pensando e o que foi esses frutos, assim, te devolveram, né? O que esse álbum te trouxe? Então, esse álbum tem uma característica específica, que ele foi gravado antes do EP. Ele foi, porque quando eu voltei, nossa, muitas histórias, né? Quando eu voltei da Espanha, era 2015. Cheguei em Curitiba, não conhecia nada nem ninguém, e por acaso o Vinícius Bastos Gomes, que é esse pianista que gravou esse disco, esse álbum é um álbum de piano e voz. Ele tinha vindo morar em Curitiba para fazer doutorado, e ele me escreveu. Tal, tô em Curitiba, o que você me indica, que você pode me apresentar a gente? Eu falei, tô voltando, vamos tocar junto. Parênteses, ele escolheu fazer doutorado em Curitiba por causa do The Arts, do orientador dele, mas muito por causa do clima, porque ele gostava muito. Ele é uma pessoa muito específica e talentosa. Não, ele é doidão, do melhor forma, assim, muito talentoso. E o The Arts também é fantástico, né? Muito legal. E eu acabei frequentando o The Arts por causa dele, a gente ensaiava lá. Caramba! Eu acho lá mágico, assim. Às vezes eu ia só pra andar pelos corredores e ouvir o que tava acontecendo. É muito legal lá. Queria ter estudado lá, naquele campus. Era muito legal. E lembrava bastante o IA, onde a gente tinha feito o Unicamp e tal. Você foi comentando, eu fui pensando no The Art, porque é exatamente assim. Mesmo clima. E aí a gente começou a se encontrar pra tocar. E aí, como não tinha nada amarrado, nem disciplina e nem um propósito específico, tipo, que não fosse tocar as músicas que a gente gostava, a gente ficou fazendo esse repertório juntos. Ele tem uma relação forte com improvisação livre. E eu, na época, recém-chegada do mestrado, com muita, sei lá, querendo mostrar muito serviço com a voz. Tipo, nossa, estudei bastante, quero cantar muito, estudei coisas difíceis, quero... Tô pronta. Com muita energia, assim, muita gana de fazer. A gente se encontrava, ficava tirando uma onda, assim. E a gente escolheu muita coisa do Clube da Esquina, que, enfim, é bastante da nossa criação comum, lá da Unicamp. E foi fazendo esse repertório e tal, e criando, desenvolvendo a nossa linguagem. A gente tem uma conexão musical muito especial. O que, né, às vezes faz muita diferença, né, ali na hora. Toda a diferença, especialmente para um duo, né? E daí, no final de 2017, ele foi fazer o sanduíche do doutorado em Aveiro, em Portugal. E a gente botou na ponta do lápis, a gente já queria gravar e tal. E tinha um estúdio grátis pra gente gravar em Aveiro. A gente botou na ponta do lápis, saía mais barato uma passagem pra eu ir pra Aveiro. Já queria viajar, né? Do Sagitário, né? Voltou. E pra eu ir gravar em Aveiro do que a gente faz aqui. Eu falei, então vou lá, passo uns dias com vocês, a gente faz uma imersão. Sempre gostei de imersão. E aí, também, né? Porque eu ia negar de ir pra Portugal. Depois, na volta pra lançar, a gente faz um crowdfunding. E aí foi isso, daí a gente gravou, voltou. E essa coisa, né? Projetos pessoais, às vezes ficam atrás de outras coisas. Ele do doutorado, acabou que demorou pra gente lançar o disco, porque até fazer a campanha de financiamento coletivo e tal. Então acabou que saiu em 2020. E eu já tava meio tipo, esse disco não me representa mais, meu Deus, meu Deus. Mas quando saiu, encaixou tanto com a pandemia, que eu falei, nossa, no fim as coisas são como tem que ser, não sei.
E aí acabou que virou um meu trabalho pandêmico, não pandêmico, porém pandêmico. Sim, começou num lugar e terminou em outro, e foi isso. Uhum. Que legal. Bom, vamos falar então sobre o seu segundo trabalho, que eu imagino que hoje seja o principal, talvez, que é sobre Paulo Leminski, Quem Faz Amor Faz Barulho. Antes da gente falar sobre o trabalho em si, eu preciso perguntar sobre Leminski. Quando que a vida dele, a obra dele, cruzou com a sua vida? Como que vocês se encontraram? Qual que foi essa pira, assim? Porque realmente, normalmente quando a gente encontra Leminski é sempre um encontro marcante, né? Uhum. Então como que foi pra você? Sim, é curioso, né? Porque é uma obra tão viva aqui na nossa cidade que a gente fala, até parece que ele tá entre nós, né? Uhum. Às vezes até falo, não, calma, o que tá acontecendo? Bom, esse é um nome que sempre ecoa, né? Nessa cidade. Mas eu não tinha um laço muito estreito, nunca tinha lido muita poesia e tal. Em 2013 foi lançado toda a poesia. E eu lembro que eu, numa dessas vindas para Curitiba, dando uma volta com a minha mãe, a gente passou na livraria da Vila e tinha uma mesa cheia do livrinho laranja. Laranjinha, bem marca-texto. E aí, que agora tá aqui. mais... Vou pegar. Agora tá mais desbotadinho. Mas é porque tem vida, né? Eu percebi que cada pessoa tem o seu exemplar desbotado de uma maneira. Eu acho isso bonito. Enfim, comprei esse livro e ele virou meu livro de cabeceira, virou um companheiro que estava comigo, era o ano que eu ia me formar na Unicamp, e me apaixonei pela poesia dele. Até naquele ano fiz meu recital de formatura da Unicamp, e o nome do meu recital foi um dos poemas dele. Não fosse isso, era menos, não fosse tanto, era quase. Eu adoro. Também adoro esse poema. E, enfim, ficou comigo. Foi um livro que eu levei para a Espanha e voltou. Eu lembro que lá até apresentei para algumas amigas, porque ele tem uns poucos poemas, né, em inglês, em espanhol e tal. Enfim, era um nome que andava comigo. E aí, chegamos na pandemia, né? Nessa fase de estar presa no apartamento e tal, eu não conseguia compor. Não sentia, tipo, o que eu posso dizer de relevante para esse mundo? Nada, melhor eu ficar quieta. Faz sentido, né? Eu não tenho o que dizer... Melhor não falar nada. Então eu escuto, né? Secos e molhados na veia, tava cantando Fala um monte. Enfim, mas precisava cantar. Enfim, via que era uma coisa que me fazia muito bem. Nisso, o Songbook Leminski entra em ação. Sempre, como eu tive uma formação que passava bastante pela leitura e tal, sempre gostei de pegar um Shediac, um songbook, abrir e tirar uma música que eu não conhecia. Então comecei esse jogo. A abrir numa página e falar, como é que é essa música? Por quê? Porque me chamou a atenção esse livro, que é um calhamaço de mais de 100 músicas, do Paulo Leminski, só que eu não sabia que ele era compositor, e daí eu falo, não, ele é letrista, são parcerias. Daí eu abro e vejo que várias canções estão assinadas só Paulo Leminski. Eu falo, como assim? O que tá acontecendo? E daí eu fui atrás dessas informações e pensei, não, de fato ele compôs muita música. E tem muitos textos nesse songbook também, muitas entrevistas, e eu ia lendo isso e tirando as músicas com nomes auspiciosos. E um jeito de usar a linguagem, né, muito encantador. A primeira música que eu tirei foi Energia Solar, e eu gostei dela por algumas razões. Primeiro nome, uma canção chamada Energia Solar. Depois que eu olhei, falei, essa vai ser fácil de tirar, tem poucos acordes e tal. E daí me chamaram a atenção duas coisas. Uma, que ele fala, eu queria ser teu sol, e cai no acorde de sol, quando ele toca. Legal! Que Nossa, isso é tão Leminski. Exato, é muito a cara dele. E também que ele usa a palavra fosforescente. E eu pensei, nossa, realmente tem que ser um poeta para usar. Ver você fosforescente, radioativa, eu quero mais que a vida viva. Nossa, que lindo. E fui me apaixonando. E também comecei a perceber que dessas muitas músicas, muita coisa não achava gravação. Joga no Spotify, não tá. Joga no YouTube, não tá. Acesso a pouquíssimas coisas cantadas pela voz dele. E na minha formação, especialmente na Unicamp com a Regina Machado, criei, né, uma sistemática de aprender canções, que quero cantar uma coisa, vou lá ouvir a versão original, vou ouvir o compositor cantando. Gosto ou não gosto, vou atrás da versão original. Não tendo acesso à versão original, criam-se lacunas. Eu falei, vou brincar com isso. Então, mesmo que tinha gravação, eu fiz o exercício de, tipo, não vou ouvir e vou tentar adivinhar como isso deveria soar. Sem nenhum compromisso com a verdade, porque é um cara que não tá mais vivo, né? Então não tem muito como consultar o compositor. Mas qual é a minha verdade? E fui fazendo uma viagem na minha cabeça, que era um grande diálogo com ele. Ou com a minha ideia dele, né? E fui achando coisas em comum. Essa voz está sendo ouvida em Marte, que aí fala
do céu e do espaço, aí depois o Valeu, dos namorados olhando o céu, a gente se encontrará se houver céu. Aí ele fala, na música do poeta, ele fala, vendo estrelas ao meio-dia do dia dourado, e daí dialogando com o céu, com, enfim, o espaço, tem vida lá fora, pandemia, será que a gente vai sobreviver, o tempo? Grande pira. Parece que não acaba. Dá pra se alimentar daquilo por uma vida inteira, praticamente, né? Exato, e foi virando um lugar confortável de diálogo pra mim e muito tocante. E aí também, nessas de adivinhar como isso soaria, porque no songbook tem uma indicação de melodia, letra e os acordes. Não fala andamento, não fala levada, nem nada. E lendo as entrevistas e tentando ver mais ou menos o que ele ouvia, eu tentei adivinhar quais eram as influências, e nisso fui reencontrar com o folk. Pensando em poetas que compõem Bob Dylan, Leonard Cohen, Patti Smith. E aí eu fui, nossa, a Bruna da infância ia curtir isso. Ela que gostava de cantar uns country e tal. E aí também... Foi se encontrando também, né? Exatamente. Nossa, que massa. Foi uma viagem. Que massa, imagina. Uma viagem das boas, né? Bem boa. Você sempre fala, né? Eu vi alguns shows seus que estão no YouTube, também algumas entrevistas, e você sempre relembra de que Leminski sonhava com um planeta, né, um planeta Terra, onde a música fosse a essência dos seres humanos, onde todo mundo se dedicasse para isso. Queria saber, você também enxerga dessa forma? Essa mensagem ecoa em você de alguma forma? Muito, muito. Especialmente lecionando, né? Quando ele fala, né, ele tem uma fala, uma gravação que a gente até, uma época, soltava no show, que ele fala, eu tenho a utopia de que um dia todos os homens sejam músicos, para mim esta é a ideia de felicidade humana, eu tô além dos movimentos sociais. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né, e pensando sobre como a música é presença, é uma meditação, ao mesmo tempo é uma forma de colocar a poesia no mundo, a poesia no tempo, e não tem como você fazer mal com isso, né. Isso une as pessoas no instante e tal, então... Pessoas, inclusive, de nacionalidades diferentes, que nem conseguem, muitas vezes, se conversar no idioma, mas na música... Com certeza. Rola, né? Nossa, que legal. E você tem levado esse show, assim, pra tudo quanto é canto. Eu vi no seu Instagram. Nossa, você já foi pra muitos lugares. Eu queria saber, né, quanto tempo você tá com esse trabalho rodando por aí? Como tem sido? Como que você tem recebido a recepção do público? Se as pessoas comentam, né, nossa, não conhecia Leminski, agora eu tô apaixonada. Ou, nossa, eu já conhecia e esse trabalho me fez conhecer ainda mais. O que você mais tem recebido, assim? Muito retorno positivo. As pessoas... Leminski é uma figura muito apaixonante, né? Então ele já azeita o público antes da gente chegar, porque as pessoas já amam ele. E esse trabalho, tudo parece que foi acontecendo, a forma como a banda se encontrou, como a gente foi marcando os shows, os convites que foram aparecendo. E mesmo quem chega no show, porque é interessado em Leminski e não sabe que ele é o compositor das músicas, fica impactado. Ou quem já sabia, fala, nossa, é um outro lado dele. Ou também, uma coisa que eu fico muito feliz, porque a gente acabou criando uma sonoridade nossa em cima das canções dele, né? Acho que tem um alinhavo muito da banda em cima disso. E as pessoas enxergam isso. Eu gostava das músicas, mas vocês cantando me pegou de um outro jeito. E eu fico muito feliz, né? Nossa, é muito legal poder trocar com as pessoas dessa forma e viajar, e, enfim, tocar nos lugares. Quanto tempo que você tá circulando? O primeiro show, que até tinha outro nome, foi em março, abril de 2022, bem antes do disco. Ok, já faz mais de 2 anos, então. Porque é isso, não teve um momento que eu falei assim, vou cantar só as músicas do Leminski, vou fazer um show e vou gravar um disco, esse vai ser o meu projeto. Não foi uma coisa que foi, tirei uma música, tirei outra, foi legal, fiz uma live no Instagram, no aniversário dele em 2021. Falei, que bonito. Aí a gente se encontrava no estúdio, naquela época, tipo, de encontros muito reclusos. Tocava Valeu, aí os amigos choravam, tomando uma cerveja. Pensava, a gente vai sair dessa, sei lá. E aí a coisa foi andando. Aí eu estreiei esse show em 2022, ainda sem pretensão de gravar disco. E aquela foi no Bona, em São Paulo. E aí eu lembro que a gente falou, nossa, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa especial aqui. E a gente começou a rodar. E aí, final de 2022, na época da Copa do Mundo, foram as primeiras gravações. Foi na final da Copa, não foi? Algo assim? Foi. Tem uma curiosidade, que é, no meu disco, a gente gravou Luzes, que foi uma canção que ficou muito conhecida na voz do Arnaldo Antunes, mas é do Paulo Leminski, essa composição. E no meu arranjo, tem uma primeira exposição da música, que ela é lenta, grave,
E a segunda metade da música eu puxo uma levada mais rápida e canto a oitava acima, meio gritando. E aí a gente gravou a primeira parte da música antes da final da Copa, assistiu o jogo e depois gravou a segunda parte. Meu Deus! Realmente, tava um momento do tempo, assim, uma coisa, outra coisa. Exato. Que legal! Foi engraçado. Não foi por querer, mas foi... não, vamos parar pra ver o jogo. Daí a gente voltou, terminou de gravar, encerrou aquele dia de gravação. Ah, que legal, que legal. E do repertório, você tem alguma favorita? O público tem alguma favorita? Porque daí eu já vou pedir também pra você tocar uma, então eu já quero saber, assim. As favoritas pra mim tem fases. Uma época era Valeu, outra época era Live With Me, que me pegou. Essa Voz Tá Sendo Ouvida, todas em algum momento foram minhas favoritas. O público gosta muito de Essa Voz Tá Sendo Ouvida em Marte, especialmente as crianças. Ah, é? Esse é um show que tem esse traço, as crianças adoram esse trabalho. Que legal! Fico feliz. É que ele é meio lúdico. Sim, não, tem tudo a ver. E a gente brinca com nós bastante também. E A Você Amigo, enfim. Ah, legal. Legal. Várias. Você tem alguma que você gostaria de pedir? Eu tenho uma favorita. Ah! Assim, a que mais me pegou na primeira ouvida e na segunda, e depois na terceira também, foi Cigana. Cigana. Eu gostei muito de Cigana. Que legal. Cigana, legal que você falou, é uma das inéditas do disco. Então, nesse disco tem 3 músicas cuja primeira gravação é minha. E eu nunca ouvi uma gravação do Leminski. Energia Solar, Cigana e Poeta. Que pra mim elas são uma espécie de trilogia de um mesmo amor. Faz sentido. Energia Solar, tá apaixonado. Não. A primeira é Poeta, que ele se apaixona e tal. Aí depois a Cigana, ele fica ciumento e em crise. Aí depois a Energia Solar, ele tá resolvido e fala: é isso aí, energia renovável, amor pra nunca acabar. Conclusão. Exato. É isso, é nós. Fechou, mas... Bom, quer que eu... Esse é o momento? Esse é o momento. Com vocês, Cigana, com Bruna Lucchesi e Paulo Leminski, que também tá aqui de certa forma. Né? Você me enganava, eu gamava, eu chorava, agora você não me engana. Cigana, se engana você. Você me enganava, eu gamava, eu chorava, agora você não me engana. Cigana, se engana você. Você me enganava, malvada, mal dava pra ver, nem prazer você dava. Você me enganava, malvada, mal dava pra ver, nem prazer você dava. Agora você não me engana. Cigana malvada, se engana você. Que cigana é você, que se engana por prazer. Quem se engana por querer, não tem a quem recorrer. Que cigana é você. Yay! Que lindo! Dor de cotovelo. Obrigada por esse presente. Imagina. Bom, preciso te perguntar, né? Depois de todo esse encontro tão íntimo entre você e Leminski, quem que é o Leminski pra você hoje? Ele mudou de alguma forma? Como que você diria? Nossa, difícil, deixa eu pensar. Eu acho que como todo encontro, toda relação, as coisas vão se transformando dentro da gente, né? Eu acho que em alguns momentos mais efervescentes desse processo, ele tinha uma presença muito forte, assim, quase como se fosse alguém. Até que, acho que depois que eu lancei o disco e fiz o show várias vezes, e, nossa, eu tive a sorte, porque às vezes a gente monta um trabalho, e eu sei que muita gente passa por isso, e eu já passei muitas vezes, monta um trabalho e faz o show 1, 2 vezes, né? E a gente, enfim, já fez várias vezes esse show, já consegui me distanciar um pouco, o que, de certa forma, também tem sido saudável e desafiador, porque, como artista, foi e tem sido muito confortável e gostoso estar junto com esse grande artista e essa obra tão inspiradora, né? Mas a partir do momento agora que ele tá mais lá e tô entendendo mais ele como ele é, né? Separado e eu sou outra pessoa, tá me obrigando quase a entrar em contato com outras coisas, entrar em outras viagens, compor coisas inspiradas nessas coisas que a gente vem trocando. Então agora eu confesso que tô meio tipo assim... meu tio largou minha mão, tô aqui andando sozinha. Claro que já tem algumas coisas mais encaminhadas que eu venho trabalhando em cima, mas
ando meio, tipo, o que eu vou fazer agora, né? Tava tão confortável ali, mas tá bom, agora vamos caminhar. Tem uma hora que não dá mais pra segurar, né? É. Então fala um pouquinho pra gente, né, pra Bruna do futuro, o que a gente pode esperar, novos projetos no horizonte, como é que tá sendo. Se tem alguma coisa que você já pode dar um spoiler aí? Spoiler. Bom, eu tô com um EP gravado. A minha a gente chama de bandinha, carinhosamente. A gente tá com uma coesão de som muito massa, assim, uma sinergia, uma coisa de tocar junto que tá sendo muito... Os astros se alinharam ali. A gente tá se dando muito bem, o som tá muito legal, a gente tá cada vez tocando mais pesado, inclusive. E viemos compondo e musicando poemas e tal. No começo do ano, eu musiquei um poema do Nanao Sakaki, um poeta japonês, junto com o Vitor Vutski, que é o guitarrista que trabalha comigo. E depois a gente adaptou uma tradução de uma canção da Patti Smith, chamada Mijando no Rio. Também, enfim, venho traduzindo umas coisas e com esse repertório a gente gravou um EP, que já está gravado, está agora mixando e afinando uns detalhes para ser lançado no ano que vem, dando aí um pontapé nessa nova fase. Então vem aí com essa relação... O Leminski me botou dentro desse universo da literatura e eu tô passeando por outros universos. Que legal. Foi uma porta de entrada muito, muito boa também, né? Muito bem-vinda. Muito legal. É isso, Bruna. Muito obrigada pela sua presença hoje, por ter compartilhado a sua história. A gente fica muito feliz quando a gente tem alguém de Curitiba que brilha tanto lá fora. Então, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço por me receberem aqui. Uma alegria poder conversar com você. Alegria toda nossa. Minha, especialmente. Então é isso, gente. Obrigada a você que assistiu até o final também. Não esquece de curtir, deixar um comentário, quais outros assuntos, outras pessoas você quer ver aqui no Bem na Pauta. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais e a Bruna também. Então é isso, eu te espero numa próxima. Tchau, tchau.